Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. É noite de mistério e esse é, no mínimo, incrível. E o universo todo é um grande mistério. É uma ignorância tremenda pensar que só existimos nós, seres ilimitados e imperfeitos. Um universo infinito. E eu não estou falando somente de extraterrestres ou intraterrestres. Eu falo também de outras dimensões, distantes ou paralelas à nossa. Um caso muito conhecido pode ser uma pequena prova de que essas dimensões estão aí e que seres a habitam. Segundo a teoria, uma dessas dimensões seria Sete Além, um universo paralelo, uma realidade, e ao que parece, qualquer um de nós pode chegar nela. Basicamente, segundo relatos de quem já esteve lá, Sete Além seria uma realidade igual a nossa. Bom, não tão igual, porque ela é muito mais obscura. Esses relatos dizem que é um lugar escuro, sujo, sombrio, e que seus habitantes, bem parecidos a nós, têm olhos negros e fundos, e não é um dos lugares mais agradáveis para ficar. O primeiro relato que se tem notícia de Sete Além vem dos anos 90, quando o ainda estudante Luciano Milite voltava da faculdade e precisava pegar o ônibus. Para sua sorte, ou nem tanto, qualquer ônibus que passasse naquele ponto podia levá-lo para onde ele queria. Já cansado, embarcou, sem nem prestar atenção ao destino. Entrou no primeiro ônibus que parou. Sem reparar muito nos passageiros, ele se encaminhou até o assento, sentou-se e começou a ler, como fazia sempre. Mas o ônibus demorava demais para sair, e foi quando ele levantou os olhos do livro e reparou que todos estavam olhando para ele. Então uma senhora, no assento de trás, o cutucou e perguntou: "Você não vai para Sete Além, vai?" Luciano ficou em silêncio, nem sabia o que responder, não sabia do que a mulher estava falando. E ela percebeu isso. Perguntou: "Olha, esse ônibus está indo para Sete Além. Se você não vai, é melhor você descer." Ainda sem entender, Luciano permaneceu sentado e estático, olhando para os outros passageiros, inclusive para a mulher que tinha falado com ele. Ele viu que eram pessoas muito estranhas e elas então começaram a falar, quase gritando, todas juntas, mandando ele descer do ônibus. Completamente apavorado, foi o que fez, e já no ponto viu que o ônibus tomou um caminho totalmente diferente dos outros. Nessas horas, a racionalidade tenta dar um jeito de prevalecer, mesmo nas coisas mais estranhas. A última hipótese é sempre achar que estamos loucos e menos ainda admitir que algo sobrenatural esteja acontecendo. E com Luciano foi assim. Ele preferiu pensar que era só uma gente esquisita e que ele tinha feito um ótimo negócio descendo daquele ônibus, como de fato fez. 10 anos se passaram e Luciano não conseguia esquecer do sufoco que passou naquela noite e nem do nome Sete Além. Ele resolveu então criar uma comunidade no bom e saudoso Orkut, chamada Sete Além, e ficou ali na dele. De repente, relatos atrás de relatos foram surgindo de pessoas que também estiveram lá. Um deles foi de uma mulher chamada Antônia. Ela disse que estava em casa quando recebeu um telefonema de um desconhecido, pedindo a ela que fosse buscar sua filha na escadaria de um prédio. Ela se assustou, disse que a filha estava no quarto, mas o homem insistiu. Disse que a menina estava com uma camiseta verde, estava assustada e esperando por ela. Antônia, já muito nervosa, disse que a filha nem tinha uma camiseta verde e que se ele não parasse ia chamar a polícia. Então a ligação caiu. No dia seguinte, a menina foi passear com o pai e quando voltou para casa, estava assustadíssima. E mais assustada ainda ficou a mãe ao ver que a menina estava usando uma camiseta verde, sendo que ela saiu com uma cor-de-rosa. A menina disse que se perdeu do pai e ficou parada na escada de um prédio, em um lugar chamado Sete Além. Até que um homem bonzinho, de olhos amarelos, ficou com ela e telefonou para Antônia. O incrível é que o passeio do pai da menina durou só algumas horas, mas ela disse para a mãe que ficou 7 dias sozinha no prédio, até o homem encontrá-la
e ligar pedindo ajuda. Quanto à camiseta verde, o pai disse que logo no começo do passeio ela derrubou refrigerante na roupa e eles precisaram trocar. Antônia ficou pensando que a filha estivesse louca por muito tempo, até encontrar a comunidade. Em Porto Alegre, um homem chamado Júlio foi ao banheiro de um shopping e ficou por alguns minutos. Quando saiu, estava em outro shopping, totalmente diferente. As lojas vendiam coisas como ganchos, ferraduras e animais, e as pessoas eram muito parecidas umas com as outras, mas eram assustadoras. Júlio pensou que estava ou enlouquecendo ou que estivesse sendo vítima de uma pegadinha. Mas quando olhou para uma menina, aí o medo tomou conta. Ela tinha olhos fundos, negros e uma expressão maligna e não parava de olhar para ele. Apavorado, correu de volta para o banheiro, tentou pedir ajuda pelo celular, mas é claro que não tinha sinal. Só que ao abrir a porta para sair, se viu novamente no conhecido shopping, movimentado, claro e limpo, como se nada tivesse acontecido. Também nessa comunidade do Orkut teria chegado o relato de uma mulher que preferiu não se identificar. Ela disse que coisas estranhas já estavam acontecendo com ela há algum tempo. Pessoas ficavam encarando, a seguiam. E ela não sabia bem o motivo. Mas o nome Sete Além há muito tempo não lhe saía da cabeça. Ela resolveu então pesquisar sobre o assunto e passou a ficar mais atenta. Certa tarde ela esperava para ser atendida em uma farmácia, quando ouviu duas crianças que não paravam de encarar. Ao prestar atenção, reparou que elas tinham olhos estranhos, fixos nela. E aí outra mulher, que ela deduziu que fosse a mãe das crianças, aproximou, pegou na mão delas e foi embora. As crianças olharam uma para a outra e riram. Então essa mulher, na fila, disse para ela mesma: só pode ser coisa de Sete Além. Já um pouco mais distante, a mãe das crianças olhou para trás e gritou: pode apostar que é. Dias depois, no vestiário da academia, aconteceu de novo. Ela saiu do banho e o vestiário, que era sempre cheio de gente, e quando não era, sempre tinha um ou outro, estava completamente vazio. Ela não deu muita importância e abriu a porta de saída. Só que os corredores estavam vazios e sujos. Parecia que tudo estava abandonado há anos. Desesperada, ela começou a correr para pedir ajuda. Ao ver a porta do outro vestiário, entrou. Só que o lugar estava todo tomado por uma névoa muito densa. Alguém devia estar tomando um banho muito quente. Mas quando seus olhos se acostumaram, ela viu que quem tomava o banho era uma velha. A mulher pediu ajuda e a senhora disse que ela precisaria tomar um banho, que ela estava suja e só assim ela poderia sair. Apavorada, sem pensar muito, ela foi abrindo todos os chuveiros, mas nenhum deles tinha água. Até que a senhora, de novo, apontou para o chuveiro mais sujo e estragado e disse que aquele era o chuveiro para pessoas como elas. A água saiu e a mulher entrou embaixo do chuveiro, muito quente, cada vez mais desesperada, com medo, e foi aí que a senhora disse que ela mesma já estava ali há anos tomando banho, mas mesmo assim não conseguia sair. Morrendo de medo e já sofrendo na água quase fervendo, a mulher desmaiou. Mas antes de perder a consciência, ela ainda ouviu a velha dizendo: dê uns apertões na Nina por mim. Ela acordou no chão do vestiário, que conhecia, com pessoas em volta dela prestando socorro. Dias se passaram e, pensando estar muito estressada, apesar de já saber sobre Sete Além, ela decidiu que teria um cachorrinho para fazer companhia. Foi até uma feira de adoção e encontrou uma cachorrinha perfeita. Se apaixonou na hora por ela. E quando ela soube o seu nome, quase desmaiou de novo. O nome da cachorrinha era Nina. Na próxima noite de mistério eu vou contar mais relatos sobre Sete Além. Enquanto isso, vocês podem ir aí pensando se esse mistério é uma loucura que atingiu algumas pessoas, se é uma farsa, ou se de fato todos poderemos um dia, mesmo que sem querer,
ir parar em Sete Além. Semana que vem eu volto com esse mistério difícil de resolver. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.